Bom dia, irmãos. Vamos dar sequência ao nosso estudo do curso de Teologia. É um curso que se iniciou no ano passado, já estamos então há 2 anos, estudando a esperança na Bíblia. E agora, nesse segundo semestre, nós tivemos algumas visões do Apocalipse, para ser bem literal em relação ao estilo do livro, Tivemos alguns pontos só, O ano que vem, o professor Eliseu estará entrando nos pormenores do Apocalipse. Daí realmente estaremos indo no texto e analisando cada símbolo, cada parte, cada seção do livro. Hoje nós estaremos estudando a teologia, dando início, a teologia do Apocalipse. E ainda bem, que é mais fácil do que estudar os símbolos e as interpretações. Essa parte fica com o professor Eliseu, que é mais difícil, Apesar de que a teologia sempre nos leva a pensar e a meditar, e nos desafia também. Vamos começar com uma palavra de oração, então, Querido Pai Celestial, nós estamos na Tua presença e Te agradecemos porque podemos estar juntos, reunidos aqui como igreja, como corpo de Cristo, e é exatamente pelo sacrifício de Cristo que nós Te agradecemos e Te louvamos e podemos estar na Tua presença. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade que nós temos de estudar a Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor a preservou para nós, preservou para que a Sua palavra fosse falada e anunciada a todos os cantos da terra. Muito obrigado, Senhor. Dá-nos sabedoria, dá-nos orientação, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de trabalhar nos nossos corações nesse momento e que nós possamos ser desafiados pela Tua palavra. Possamos tomar posições, possamos nos posicionar, ó Pai, de maneira melhor perante a Tua palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Bom, o Apocalipse, como a gente tem estudado desde o início, faz parte de um estilo de literatura que era muito comum naquela época de João, lá na época de Jesus. É um estilo de literatura que começou 2 séculos antes de Cristo, e se estendeu até por mais 2 séculos. Então, praticamente uns 300, 400 anos, onde esse tipo de literatura aflorou de maneira enorme lá na Palestina. Nós temos mais de 30 livros nesse estilo de Apocalipse. Por isso que é interessante a gente, como estamos estudando nesse segundo semestre, tendo visões de interpretações, tendo estudos de interpretações, porque realmente a gente tem que voltar àquela época, voltar à situação que estava acontecendo na época, para que a gente possa contextualizar o Apocalipse e aplicá-lo também para os nossos dias, Interessante que a literatura apocalíptica, ela levou esse nome justamente por causa do livro de Apocalipse. Mas o livro de Apocalipse foi um dos últimos a ser escritos nesse estilo, Ele foi escrito, nós já estudamos isso, no final do primeiro século, Então, e todos os livros que ele usa o estilo literário, acabam assumindo esse mesmo nome de Apocalipse, apesar de o Apocalipse de João ser o único que foi canonizado, Os outros, se a gente ler Apocalipse de Baruque, Apocalipse de Abraão, Apocalipse de Adão, tem mais de 30 livros de Apocalipse, usando figuras e usando o nome dos personagens bíblicos até para referendar o livro, O Apocalipse de João, ele usa o nome de João, inclusive ele não se identifica como apóstolo, como a gente já estudou, mas toda a tradição e até algumas posições que a gente vai ver até dentro da teologia do Apocalipse está de acordo com o pensamento joanino, que a gente vê inclusive nos evangelhos e nas cartas de João, E quando ele não se identifica como o apóstolo, é justamente porque ele era muito conhecido. Então não tinha necessidade de se identificar como sendo um apóstolo. Só a referência de João, os seus leitores sabiam quem era que estava escrevendo para eles, Bom, o estilo de apocalíptico, que ele usa muito figuras, usa muitos símbolos, números, ele traz realmente uma mensagem de ação de Deus sobre a história. Porque, na verdade, o estilo Apocalipse surgiu, a gente já estudou isso aqui também, como sendo uma contraproposta com a situação que os palestinos, judeus, estavam enfrentando. Eles estavam decepcionados
com o exílio da Babilônia que eles tinham passado, apesar de que no reino de Ciro eles voltaram para a Judéia, né, para construir Jerusalém, mas eles não se recuperaram daquele trauma que causou o exílio, né, na mente e no coração deles. Até porque muitos patrícios ficaram na Babilônia, poucos vieram, né, e não conseguiram construir Jerusalém com a mesma, a Bíblia até fala isso, né, com a mesma glória que tinha o primeiro templo, por exemplo, né? Eles olharam para o templo construído e choraram, porque eles lembravam do primeiro templo construído por Salomão e realmente a diferença era enorme, né? Daí Herodes, inclusive, para poder político, né, para poder conquistar os judeus, ele ornamentou o templo e trabalhou no templo durante 40 anos para deixar o templo um pouco melhor, que é o templo que a gente tem no templo de Jesus, que já ficou mais bonito, né? Mas não comparado à época de Salomão, é claro, né? Mas o estilo da linguagem apocalíptica surge justamente por causa dessa decepção que eles têm em relação às promessas, às profecias que haviam para eles. Eles não veem nada se cumprindo, o povo está vindo do exílio, outra parte ficou lá, eles não conseguem construir o templo da maneira correta, não conseguem, então aquilo vai deixando-os para baixo, né? vai deixando eles decepcionados. Então surgem autores escrevendo que Deus vai intervir sobrenatural, de maneira de ações poderosas, através de anjos, né? Como são as linguagens do Apocalipse. E João usa essas mesmas linguagens, né? Cheio de símbolos, de anjos e números. Eu não sei se vocês viram, essa semana o pastor Márcio Tunal passou num grupo que eu participo, sobre um estudo dos cientistas do design inteligente. Se vocês não viram, né, ele passou nos Cantores da Paz, eu até repassei para alguns que achei bem interessante, né? Alguns cientistas não são cristãos, pode ter alguns cristãos no meio, mas não é esse o enfoque desses cientistas, né? Eles chegaram à conclusão que na natureza, pelo design inteligente que ela tem, isso é fruto de uma mente superior, fruto de alguém maior, né? Que eles não sabem. Inclusive, no final, o cientista fala assim: a gente tem os dados técnicos e os entregamos aos filósofos e teólogos para que eles resolvam o que fazer com essa informação, né? Então eles veem na natureza vários padrões numéricos, onde sai a sequência Fibonacci, né? Que há essa sequência numérica em várias partes da natureza. Eles chegam ao estudo do DNA, e no DNA eles veem uma sequência e um padrão numérico também. É bem interessante esse vídeo. Se você não tem, eu tenho ele no meu celular, posso passar até no grupo do EBD aqui de repente, né, para a gente ter acesso a isso aí também. Interessante que nessa sequência do DNA eles encontram uma sequência numérica onde há uma assinatura, no caso, eles encaram uma assinatura desse criador, né? E essa sequência numérica no DNA é 10, 5, 6, 5, e se repete várias vezes no DNA. E alguns cientistas, né, usando o hebraico, porque antigamente não havia os números, e eles usavam as letras para contar, né? Tanto é que muitos salmos têm as letras do alfabeto grego para iniciar o salmo, justamente para organizar, né, os salmos, no caso. E o próprio Velho Testamento, né, na língua hebraica, as páginas são contadas pela letra do alfabeto também. Então eles pegaram aquelas letras que correspondiam ao número, né, e colocaram que seria 10, 5, 6, 5. E as letras é o Iod, o Re, o Vav e o Re, né? O pastor que conhece, esse aí é o tetragrama, que fala sobre o nome de Deus, né? Que seria no hebraico Yahvé, ou Jeová. Na verdade a gente não sabe qual que é, a gente não sabe qual é o nome, né? Qual que é a pronúncia desse nome, porque os judeus não falavam o nome de Deus. Então a gente não sabe como é que é a pronúncia dessa sequência, mas ela está no DNA, né? E o livro do Apocalipse traz também alguma coisa em relação aos números. Antes da gente estudar propriamente a teologia, começar, né, o estudo da teologia, eu quis fazer referência aqui a alguns números que aparecem no Apocalipse. Escrevi ali no quadro, né, o número 7, o número 4, o número 3, o número 12, o número 6 e o número 10. Claro, não é um estudo exaustivo, é só uma passagem por cima, né?
Mas a gente pode ver que quando João escreveu, ele queria comunicar algumas coisas. Isso, por certo, não é aleatório e nem tampouco coincidência, né? Nós cremos que não há coincidências na Bíblia, né? Certamente João tinha um propósito no uso desses números no Apocalipse, né? Aqui na sequência do 7, essas passagens são umas referências bíblicas. Eu pediria que algum de vocês abrissem nesses textos aí, para a gente ler depois, né, no caso. Então, por exemplo, o primeiro número que aparece evidente no Apocalipse é o número 7. Né? Logo no capítulo 1, João fala que essa é uma revelação que é escrita às 7 igrejas do Apocalipse. Né? Então já cita o primeiro 7, que são as 7 igrejas. Mas se a gente for lendo o texto, né, inclusive o texto do Apocalipse inicialmente, ele era para ser lido, né? Assim como todos os escritos do Novo Testamento. A gente pode ver isso na carta, se não me engano, em Filipenses, onde Paulo fala que vocês levem essa carta para ser lida em Colossos e tragam a carta de lá para ler também na sua igreja. Há uma orientação nesse sentido de Paulo. Por quê? Porque nem todos sabiam ler. Né? Nem todos tinham a Bíblia como nós temos aqui, cada um tem a sua versão, alguns têm até 3, 4 Bíblias, né? Temos a Bíblia de tudo quanto é jeito. Naquele tempo era um rolo, né? O rolo chegava e era um rolo só, não tinha 2 rolos. Né? Depois foram sendo feitos cópias, mas sempre chegava era um rolo só. Então esse rolo era lido na frente, né? Então ele lia o texto e na leitura do texto as pessoas podiam identificar essas particularidades desse tipo de literatura que envolve os números, no caso, né? Então nós temos 7 igrejas, se a gente for ver, depois temos 7 selos, 7 trombetas, 7 trovões, 7 bem-aventuranças, que são essas referências aí, são as 7 bem-aventuranças que nós encontramos no livro de Apocalipse, né? Então vamos ler essas bem-aventuranças. Quem achou lá a primeira, 1:3, leia para nós. Em voz alta. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Feliz aquele que lê. Interessante que, não sei se a versão de vocês está no plural, aqueles que leem, mas no original está no singular. Por quê? Porque quem lia era um só, aquele que estava na frente. Então, bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem, né? Porque a leitura era feita com o propósito da igreja toda ouvir aquele ensino que o apóstolo estava mandando para elas, né? A segunda referência, 14:13. Vamos ler essas 7 aí, só para a gente ler um texto hoje aqui. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor, de agora em diante. Diz o Espírito: sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Certo. A segunda, 19:9. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. O próximo texto. Eis que vem como o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Próximo. É o 20? 26. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. 6. 22:7. Eis que venho em breve, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Certo. Então vejam, está em 7, né? Uhum. Ou deu 6? Deu Deu 6. 7, né? Deu Bom, 6. oi? 6. 6, faltou uma. Qual está faltando? Bom, mas as bem-aventuranças, ou os bem-aventurados, são aqueles que
creem e que foram redimidos por Cristo e sustentam a morte, e sustentam até a morte esse testemunho diante dos homens. Né? As sete referências diretas à palavra de Deus, citando a palavra de Deus, né? Tem as referências aqui, mas só para, se o aluno não quiser depois, eu tenho aqui anotado quais são as referências. Há 7 vezes no texto a expressão Senhor Todo-Poderoso, aparece também 7 vezes. As hostes celestiais, sempre que há um canto das hostes celestiais, no caso, aparece 7 expressões de adoração. Por exemplo, em 5:12, toda a hoste diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Daí em 7:12 também, quando há uma referência do louvor vindo do céu, das hostes celestiais, onde envolve não só os homens, né, no caso os seres, os anciãos, mas os anjos também. E eles dizem: amém, louvor, glória, sabedoria, ação de graça, honra, poder e força são do nosso Senhor. Então, o 7, para os judeus, era um número perfeito, que indicava a perfeição. O mundo foi criado em 7 dias, e o Senhor descansou no 7º dia e o abençoou. Então, eles tinham para eles, né, que o 7 era uma referência à divindade, a Deus. Era uma referência que indicava um número perfeito, ou uma perfeição, indicava o completo, né, a completude. E João usa também esse mesmo número, né, quando se refere a Deus, ou quando se refere a um assunto que vem do céu, no caso. Né? O número 4, ele é um número que aparece se referindo a eventos terrenos, da natureza ou da cultura humana, ou juízo sobre essas coisas. É interessante a gente analisar essa estrutura quádrupla que aparece também no livro de Apocalipse. Ele fala sobre os 4 cantos da terra, as 4 direções dos ventos, os moradores da terra, é citado tribo, língua, povo e nação. 4, né? Quando o Apocalipse faz menção da criação, é interessante, ele usa o número 4, né? O número 4 é usado para fazer referência a isso. O número 13 é o número da Trindade, né? Apesar de que no primeiro século ainda não estava definida essa teologia, essa doutrina, né, da Trindade, mas nós podemos ver que mesmo no Apocalipse há uma referência sobre a Trindade, e usando, claro, né, na Trindade o número 3. Né? Por exemplo, o tríplice clamor das criaturas, quando eles dizem Santo, Santo, Santo é o Senhor, na referência 4, versículo 8, capítulo 4, versículo 8. Né? A descrição do poder de Deus, sempre que fala Deus, até no primeiro capítulo aqui, ele já fala isso. Ele fala aqui no versículo 4, da parte daquele que era, que é e que há de vir, né? Uma referência tríplice a Deus. Sobre o Filho também, Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe da terra. Interessante isso, né? Sempre usando a referência ao número 3, para indicar, quando fala da pessoa, de uma das pessoas da Trindade, no caso, né? Exaltando essa tríplice apresentação do divino, no caso, né? Isso nos mostra que esse conceito da Trindade está presente na Bíblia, né? Surgiu lá quando Cristo, quando ele manda, né, na ordem aos seus discípulos de ir para todo mundo, pregando o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ali começou a semente da teologia da Trindade. Na verdade, toda a teologia está baseada naquilo que Cristo ensinou para nós, né? O número 12 é o número associado ao povo de Deus. São 12 patriarcas de Israel, 12 apóstolos de Jesus. Diante do trono há 24 anciãos, né? 12 mais 12, 24. Há 12 referências a esses anciãos no livro. O povo selado são 12 mil de cada tribo, né? Então 12 vezes 12, chegando ao número de 144 mil, que seria, né, a completude da igreja, né? Ou a igreja completa, no caso. A Nova Jerusalém, que é uma visão que nós temos lá no final do Apocalipse, ele tem 12 portas, 12 anjos, suas muralhas têm 12 fundamentos com os nomes dos 12 apóstolos. O seu tamanho quadrangular tem 12 mil estádios,
um cubo perfeito em múltiplos de 12. E a árvore da vida produz 12 frutos também, né? Então, realmente, isso aí seria ingenuidade da gente achar que isso é coincidência no texto, né? Não, isso tem um objetivo de transmitir um ensinamento, de fazer com que o ouvinte que estava lendo, que estava ouvindo esse texto, né, que estava sendo lido na frente, ele chegasse a essas conclusões ou a esse entendimento também. Bom, se até agora a gente viu os números referentes a Deus e ao povo de Deus, também tem os números do mal, né? O 6 geralmente é indicado como o número do homem no judaísmo, até porque o homem foi criado no 6º dia, né? Então, eles tinham que o número 6 era uma referência ao homem. Primeiro que nós temos, né, o 666, o 666, apesar que não é esse número, né? É 666, mas a gente vê 36 ali, né? Quem sabe seja uma maneira de dizer que o objetivo de Satanás é ser o mais parecido com Deus, esse 666, né? Só que ele nunca chega, né, à perfeição divina, ele nunca chega a 7, por mais que ele se esforce, no caso, né? No capítulo 13, que é onde faz referência realmente às hostes malignas, né, há 6 menções ao fato que a besta recebeu autoridade para agir. No versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Há 6 menções que sua principal atividade é blasfemar contra Deus. Há 6 referências à adoração do dragão e da besta. São 6 tipos de pessoas que recebem o número da besta. É interessante lá no 13, 16, ele fala: e fez que a todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres e escravos. 6 tipos de pessoas, né, que receberam o número da besta. Então, o 6 é um número identificado realmente com o mal, identificado com as hostes malignas, né? O número 10 também está associado ao mal, é interessante isso. O diabo iria perseguir a igreja de Esmirna por 10 dias. O dragão tem 10 chifres. A besta que emerge do mar tem 10 chifres e 10 diademas. A grande prostituta está montada em uma besta com 10 chifres. Os 10 chifres representam os 10 reis que estão ao lado da força do mal, em 17:12. Né? O número do exército da cavalaria maligna é 20.000 vezes 10 milhares. E o número de anos que o dragão fica preso é 1000. 10 vezes 100, né? Daria 1000. Só que eles não têm exatamente um motivo porque que o 10 foi associado ao mal. Mas há uma referência do número 10 associado com as hostes malignas, né? Tudo isso, meus irmãos, mostra que realmente o Apocalipse, apesar da sua figura simbólica, né, há um objetivo de ensinar para a gente verdades, né? E é isso que nós vamos ver a partir de agora, essas verdades que estão no livro de Apocalipse, que são as doutrinas. A gente fala teologia, alguns se assustam com esse termo, né? Teologia, se for ver no grego direto, é o estudo de Deus, né? Theos, Deus, e logos, palavra no sentido de estudo, né? Mas não tem como estudar Deus, certo? É impossível colocar Deus no laboratório para estudá-lo, né? Não tem como, isso aí é ilógico, inclusive. Então, a teologia que nós estudamos, na verdade, são as ações de Deus que Ele faz em relação ao homem. Então, a gente estuda as obras que Deus faz, aquilo que Deus faz, né? No seu relacionamento com a criação, com os homens, né? Com os anjos, no caso, com toda a criação, né? Então, baseado nesses estudos, né, que a gente chega ao termo de teologia. É uma palavra que foi usada pela primeira vez por Platão, a palavra teologia, né, para referir-se à compreensão da natureza divina de forma racional. É interessante que os gregos, né, eles chegaram muito perto de compreender pelo raciocínio, pela filosofia, né, pelo estudo de algumas verdades que os hebreus sabiam porque foi revelada para eles, né? Platão, ele criticava o panteão grego, né, dos deuses, porque ele achava que aquilo não tinha fundamento. Então ele achava que não havia todos os deuses e que se houvesse Deus haveria um só, né? Que é uma coisa que foi revelada aos hebreus. Tanto é que quando Alexandre chega em Jerusalém, né, quando ele dominou o mundo na sequência ali dos reinos que dominaram o mundo, ele chega em Jerusalém com os filósofos gregos para levar a cultura grega,
E ele é confrontado de maneira bem firme com os rabinos judeus, que realmente tinham conceitos muito mais elevados e muito mais complexos do que tinham os filósofos gregos, né? Então, mas o Platão foi o primeiro que falou de teologia como falar a partir de Deus, né? Ou um raciocínio ou discussão sobre a deidade. O professor Eliseu, ele falou aqui quais são os temas teológicos no livro do Apocalipse que nós deixaríamos de aprender se não fosse a existência desse livro, se não tivesse sido preservado para nós o livro de Apocalipse. Bom, primeiro que o estudo da teologia do livro de Apocalipse está de acordo com o ensino de toda a Escritura. Isso é um dos motivos pelo qual ele foi canonizado. Por quê? Porque o ensino dele está de acordo com o restante das Escrituras, né? Então ele vai confirmar e ensinar aquilo que já vem sendo ensinado desde Gênesis, no caso, né? Então, mas há alguns pontos que ele cita e que nós não saberíamos se não fosse a referência do Apocalipse. Por exemplo, de que a serpente do Éden era o diabo. Não há uma referência disso em toda a Bíblia, né? A gente sabe disso, isso pra gente é quase óbvio, né? Porque nós estudamos isso desde pequeno. Mas eles lá não, né? A serpente, quem era a serpente? Então, ainda mais até chegarem à conclusão, né, de que era o inimigo, de que era o diabo, o próprio Adão não reconheceu o Adão e a Eva, né? Interessante que Deus mandou eles guardarem o jardim. Mas guardar do quê? Né? Não eram só eles que estavam lá no jardim, né? Eles não tinham inimigos. Mas Deus já chamou a atenção, não, vocês têm um inimigo, né? E quando apareceu o inimigo, que era a serpente, eles não identificaram que era o inimigo, não reconheceram ele como inimigo e caíram no conto do inimigo, né? Foram enganados pelo inimigo e se associaram a ele a rebelião que ele estava fazendo contra Deus, no caso, né? Uma outra referência que a gente tem no capítulo 12, inclusive, que fala dessa serpente como sendo o diabo, diz que a sua cauda leva, no versículo 4, após si, a terça parte das estrelas do céu. Porque o diabo começou a rebelião contra Deus, mas ele levou alguns anjos com ele. Isso a gente sabe, é um fato notório, afinal de contas, existem demônios, né? E a ação dos demônios, mas da onde vieram? Da rebelião de Satanás, né? Então há uma referência aqui no capítulo 12, versículo 4, de que o Satanás levou após si a terça parte das estrelas do céu. Claro que isso aqui também está usando uma linguagem figurada, mas há uma referência sobre essa rebelião, onde Satanás não foi o único, né? Ele arrastou atrás de si, quem sabe, os seus cupinchas, né? No sentido de que Satanás tinha um posto de liderança, se formos entender o texto lá de Isaías e Ezequiel como sendo uma descrição de quando Satanás caiu, né? Mas ele tinha uma autoridade e sobre essa autoridade tinha certamente pessoas sobre a sua autoridade. Não teria autoridade só sobre ele, né? Teria autoridade sobre mais seres. Então, quem sabe esses seres que estavam sobre sua autoridade seguiram-no nessa rebelião contra Deus. Isso a gente não tem por certo, né? E alguns pontos que a gente tem sobre o juízo, né, no capítulo 20 de Apocalipse, são figuras muito vivas sobre o juízo de Deus, porque o juízo vem desde o Velho Testamento, né? Desde o Velho Testamento já havia o conhecimento, já havia o entendimento de que Deus julgaria o mundo, que haveria um juízo, que haveria um julgamento. Mas realmente é em Apocalipse 20 que a gente tem mais nítida essa visão desse tribunal, o trono branco, onde todos serão julgados, né? Outra coisa que nós temos, uma descrição muito mais viva, é sobre o novo céu e a nova terra, né? A nova criação. É citada a nova criação em toda a Bíblia, né? Isaías cita a nova criação, lá há referência clara sobre o novo céu e a nova terra, né? Pedro fala sobre isso, né? Que nós esperamos novos céus e nova terra, né? O mundo está preparado para a destruição, mas nós esperamos novos céus e nova terra. É o que Pedro fala. Então, o Apocalipse também cita esse novo céu e a nova terra, mas ele descreve esse novo céu e essa nova terra. É interessante, Deus é citado, né, na teologia do Apocalipse, consoante com a Bíblia, como sendo o Criador,
E ele cria esse novo céu e a nova terra. E uma coisa interessante nesse novo céu e a nova terra é que nesse novo céu e a nova terra não há noite, não há trevas, não há mal, não há maldição, né? Coisa que é na primeira criação, né? Quando Deus criou os céus e a terra, ele criou no primeiro dia haja luz, houve luz, e fez a distinção entre luz e trevas, luz e noite, né? Então havia na primeira criação a possibilidade do mal florir, né? Havia possibilidade, até pelo fato de que havia trevas. Na nova criação não haverá trevas. Pode ver lá em Apocalipse capítulo 22, fala que lá não haverá trevas, não haverá noite, né? Porque a luz de Deus ilumina todos, né? Ilumina todos. Alguns até dizem que a primeira criação seria uma criação provisória, justamente porque Deus sabia que o homem ia cair. Então ele fez uma criação onde isso era possível, para poder realmente levar esse homem à condição que ele queria, que era a perfeição, a semelhança do seu filho, né? E daí, com esse processo formado e completado, como a gente tem na Bíblia, que foi através de Jesus, né? Então, no final, ele vai criar o novo céu e a nova terra. Isso nós podemos ver desde o começo do Apocalipse. A gente já vê a associação de Deus como sendo o Criador. O Criador. Ele cita isso o tempo todo, né? Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Deus é transcendente, está muito além do mundo, é o que diz aí o texto que estamos usando, né? E também um dos principais pontos em relação à teologia de Deus é sobre a sua soberania, né? Deus é soberano sobre a sua criação, não só na terra como também no céu. E todos os fatos e todos os fatos históricos e as situações obedecem à soberania de Deus. Isso é uma coisa que nós podemos ver também bem claro no livro de Apocalipse, né? Alguém quer fazer algum comentário, irmãos? Eu estou falando aqui, falei que era para vocês participarem. Deixa eu perguntar uma coisa. Essa menção de destruição no final, que o diabo traz as estrelas e haverá um transtorno, é só no nosso sistema, nessa nossa galáxia? Ou é em tudo? Ou envolve tudo? Eu acho que, você veja bem, né? Quando a gente joga uma pedra em um lago, lá onde a gente jogou a pedra, dá um movimento forte. Mas se você for ver nas bordas, por mais que a gente não perceba, há uma influência. Eu creio, né? Paulo fala isso em Romanos, né? Capítulo 8, que a criação toda aguarda com... Como é que fala o texto lá? Alguém expectativa, com ardente expectativa, a revelação dos filhos de Deus. A natureza que geme. A natureza toda. E quando fala natureza, né? Ali o termo envolve... Porque eles não tinham ideia do cosmos, né? A palavra é usada, cosmos, né? Se referindo a todo o universo. Nós usamos isso hoje. Mas eles não tinham essa ideia lá, né? Ainda não conheciam, né? Sabiam das estrelas, claro, mas não tinha essa ideia macro, né, que nós temos hoje, né? Eles não tinham o céu da NASA, como Eliseu gosta de dizer, né? E nós temos acesso a isso, né? Nós podemos realmente ver isso aí, né? Pelo menos uma parte, né, disso, né? Está em aberto. Agora, o novo céu e a nova terra, né, que vai surgir, eu achei interessante essa ideia de que lá não haverá mais maldição, não haverá mais noite, né? E o pastor que eu consultei, que ele estava explicando isso, ele falou assim, que quando Deus criou na primeira criação, em cada dia ele falou, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Quando ele vê o conjunto todo, né, no final, ele fala, e viu que era muito bom, né? Desse pastor faz referência, mas muito bom é menor do que ótimo, é menor do que excelente. Não sei se ele tem base nisso aí. O que o pastor acha, pastor Luiz? Na verdade, eu vejo que a própria criação do novo céu e da nova terra, ela já foi feita no primeiro ato. Porque ali no paraíso haviam duas árvores, o conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, que aparece no último capítulo, no último versículo ali
da Bíblia. Ou seja, o paraíso, ele permanece intacto, apesar do pecado do homem. Por isso que ele foi expulso do paraíso. E a única forma de ele voltar ao paraíso é através da árvore da vida. Então, esse novo céu, essa nova terra, ela sempre existiu. Só que foi impedido do homem ter acesso a ele por causa do pecado. Então, a possibilidade do pecado não exclui a perfeição da criação. É isso que a gente tem que entender. Deus é perfeito, Ele criou perfeito, com a possibilidade do mal, porém, o mal nunca vai triunfar. É isso que nós vamos ver em Apocalipse. Então, assim, o novo céu, a nova terra, ele é novo para nós, pecadores. Mas a criação, ela permanece perfeita, apesar do nosso pecado. Agora, ele fala assim que o primeiro céu e a primeira terra já passaram. Sim, mas só que, vejam, o homem foi expulso da onde? Aqui no paraíso. Já foi, não é mais. É como se tivesse sido tirado de nós. Então, a possibilidade de existir no paraíso só a partir da nossa perfeição. E isso só será consumado quando aquilo que é corruptível for transformado em incorruptível, só após a morte ou arrebatamento. Então, aí sim, nós voltaremos ao estado de perfeição que Cristo, que é o primícia dos que dormem, vai permitir que nós tenhamos. Ou seja, nós voltamos ao primeiro estágio, ao primeiro Adão. O primeiro Adão, ele é, ou seja, corruptível. O segundo Adão, ele é o quê? Ele é incorruptível. E é por intermédio do segundo Adão que a gente volta ao primeiro estágio. Então a gente precisa ter esse entendimento. Porque fica parecendo que há duas criações. Há uma criação. Só que uma criação perfeita, nós caímos nessa criação perfeita, essa criação perfeita continua perfeita, porque Deus habita no paraíso. Né? Jesus disse, olha, ainda hoje estarás comigo no paraíso, o ladrão na cruz ali. Né? Paulo foi ao terceiro céu, que é sinônimo de paraíso. Então ele já sempre foi, ele já esteve sempre criado. Só que ele esteve nesse período de afastamento por causa do pecado, vamos dizer assim, ofuscado da nossa visão. Por isso que Paulo fala lá no capítulo 2 de Coríntios, que aquilo que os olhos não viu, aquilo que não subiu a mente, é isso que está preparado para aqueles que confiam no Senhor e esperam no Senhor. Porque isso sempre existiu. Por isso que João vê. Ele consegue ver agora num estágio de transcendência, que vamos ver, que vocês vão estudar isso também, né? Aquilo que está impossibilitado do homem natural enxergar. E muitas vezes nós, como seres humanos, mesmo redimidos, estamos sendo impedidos de enxergar que aquilo que está por vir é melhor do que nós temos. Só que nós vivemos hoje num tempo em que tudo parece melhor do que... O que pode ser melhor do que hoje? Tirando, né, os sofrimentos, né, a gente tem saúde. Se a gente olhar os primeiros cristãos que receberam a carta, essa carta faz muito sentido, porque eles precisavam de esperança. Mas muitas pessoas hoje têm medo de morrer, porque não querem sair daqui, desse conforto, desse estado de benesses que a gente tem. Né? Saúde, alimentação, segurança. Tem muita coisa que deteriora essa perfeição. Mas perguntar para muitos crentes, tem medo de morrer, porque vai deixar esse mundinho aqui. Eu não quero falar com isso, não atrapalhar a sua aula. Não, por favor. A nossa aula, né, não é minha aula, a nossa aula, né, é justamente eu gostaria da participação dos irmãos. Né? Eu comecei a falar aí, não parei, né? Mas muito, né? Mas assim, eu vejo que o primeiro céu, ele é o mesmo céu. Mas e quando fala lá, né, que o primeiro céu e a primeira terra já não existem? E lá em Pedro fala, né, que esse primeiro céu e a primeira terra estão reservados para o fogo, né, para a destruição, né? Notem, o paraíso foi criado aonde? Na terra. Ele está na terra. Simbolicamente, ele deixou a terra. Por isso que Deus expulsa o homem do paraíso, coloca os querubins com espada refulgente para que eles não toquem. Por quê? Para não tomarem da árvore da vida. Aí Deus começa agora a preparar a possibilidade desse homem regressar. Através do quê? Da árvore da vida. Então, o que foi impedido naquele momento,
agora está sendo dado acesso. No nascimento de Jesus, nós vamos ver a eclosão desse paraíso na terra de novo, porque é por intermédio dele que a gente tem acesso ao paraíso. Então, simbolicamente, esse paraíso que um dia foi impossibilidade de vivermos por causa do pecado, agora ele é possível, ele é factível a partir da pessoa de Jesus Cristo. Apesar de que não há uma referência sobre paraíso no Éden, né? Não há. Jardim. Jardim do Éden. Não há referência de paraíso, né? De paraíso de Deus. Não há referência disso, né? A referência é do jardim. O jardim, não é que o jardim, o nome do jardim é Éden. Há um entendimento aqui, né, de que alguns entendimentos, como da outros algumas entendimentos, coisas né? na Bíblia, elas não estão ditas explicitamente. Qual é o local de habitação de Deus? Na verdade, Deus está em todos os O lugares. local de habitação de Deus é o paraíso. Mas Paulo fala lá, né, que nele nós não vemos e nele nós vivemos. Sim, Nós existimos em Deus. Fora de Deus não há nada, né? Sim, mas o local de habitação de Deus, onde Deus está, é o paraíso. Mas onde Deus está? O paraíso, o céu. É o céu. Ou não? Mas eu acho que se a gente confinar, porque veja bem, o céu não contém Deus, né? Deus contém o céu. Sim. Né? Deus é muito maior que o céu. O céu, Deus não pode ser confinado num lugar, né? A gente não está No ponto, né? simbolizando isso como um local. Não é essa a discussão, né? Eu só emiti uma opinião. Eu creio que o mesmo paraíso que foi criado é o novo céu e a nova terra. Só que uma forma nova de se falar. Porque eu vejo no Apocalipse, na nova criação, no caso, né, dando um outro parecer assim, um novo estágio, um outro estágio, um estágio superior ao estágio do Jardim do Éden. Deixa eu só, assim, sabe por que eu não creio numa nova criação? Porque a árvore da vida já está lá. Ela não pode ser recriada. É a mesma árvore da vida que estava no primeiro. É nesse aspecto que eu quero mostrar para os irmãos que aquilo que nós perdemos sempre existiu, está lá, guardadas para nós. Só que agora numa visão de coisa melhor, porque esse estágio aqui precisa passar. Se isso aqui não passar, nós não podemos herdar aquilo que sempre existiu, que é o perfeito. O perfeito não pode ser recriado. A criação de Deus é única. Agora, na forma de expressão, de explicação, para que nós tenhamos entendimento didático daquilo que Deus quer nos ensinar, a gente precisa ter esse estágio do primeiro e do segundo. Porém, teologicamente falando, o primeiro e o segundo são as mesmas coisas. É isso que eu queria dizer. Agora, para nós humanos, o primeiro é uma coisa, o segundo é outra coisa. Mas quando a gente olha teologicamente, ou seja, se o primeiro tem a árvore da vida, o segundo tem a árvore da vida, Deus vai recriar a árvore da vida? Não pode. Há uma criação. Só que na nossa dimensão de ser humano, essa criação primeira, ela ficou para trás. Ela está caracterizada, ela está maculada pelo pecado, que na segunda não pode mais existir. Mas por que não pode mais existir? Porque agora Jesus tomou a primazia. Agora ele é a primícia. Ele já é o segundo Adão. O primeiro Adão foi criado com a possibilidade do pecado. O segundo Adão, é impossível pecar. Então veja, mas é a mesma coisa, só que agora, numa forma didática, para a gente entender, nós estamos aqui. Jesus está aqui. Mas nós fomos criados aqui. Por isso que essa ofensa que foi feita aqui só pode ser saciada, ou seja, paga por alguém que estivesse aqui. Por isso que ele daqui vem para cá, aí se torna um de nós, volta para cá, e agora por intermédio dele, nós chegamos aqui. As outras religiões acham que esse homem aqui consegue, pela sua sofisticação, chegar lá. Não pode. Por isso que ele é o único mediador. É por intermédio dele que nós voltamos ao primeiro estado, que na linguagem apocalíptica é dita como um novo céu, uma nova terra, a segunda criação.
que eu vejo que é uma só. Mas é uma questão de linguagem, tá? A gente precisa entender, e é muito arriscado, os irmãos que nós temos, parece que o pastor Eliseu, o irmão Arthur está ensinando bem vocês, é que nem tudo é literal. Tá? Porque se nós levarmos como Apocalipse como literal em todas as coisas, nós podemos correr em alguns extremos. Mas não, é uma linguagem simbólica, com certeza, é uma linguagem simbólica. O irmão ia fazer uma observação. Eu ia colocar o seguinte: como Deus criou o perfeito, com a vinda do Satanás, fez a desgraça todo o planeta e está fazendo. Então Deus deixa isso acontecer, mas deu a oportunidade para nós nos reconciliar com ele através de Cristo. Esses 2000 anos, porque Jesus veio. E aqueles que viram antes que crer nessa promessa para serem também salvos. Mas por que é isso que Deus deixou acontecer? Para mostrar o nível que é o Satanás. Até que ele vai ver a desgraça que ele vai fazer nesse planeta, mas Deus vai colocar um novo, como devia ser, perfeito. Daí ele vai mostrar para os anjos o que era para ser e o que o diabo fez nesse. Eu me lembro de uma aula que nós estávamos discutindo se nessa destruição, né, nesse juízo que Deus vai exercer no mundo, até foi bem acalorada a discussão naquela aula que o Eliseu estava fazendo. E justamente essa questão sobre se Deus iria destruir a criação para fazer uma nova, ou se ele ia partir já daquilo que existe para fazer uma nova criação, né? E a linha que o Eliseu seguiu, né, pelo menos, veja bem, nós estamos aqui estudando, né, assuntos que nós não compreendemos completamente, né, estamos tentando entender um pouco, vislumbrar um pouco, né, mas a linha que ele seguiu é que justamente não haveria uma destruição completa do mundo, né, não sei se os irmãos lembram dessa discussão que a gente teve, né, e que realmente ele iria partir da criação já existente para, no caso, recriar. Ele até usa isso aqui nessa lição aqui, né, aqui no capítulo 6, no item G da soberania de Deus, né? Ele fala lá que Deus é destacado e louvado nos céus como Criador de todas as coisas, portanto, tendo o poder de determinar o destino de tudo, e além disso, Deus pode recriar, né? Se recriar. Então, aí que vem, né? Quem aceita Cristo não passa a ser uma nova criatura. Então tem tudo novo. Vamos esperar que acontecer destruir o planeta para que vai crer nisso? Já está acontecendo em nós. Já somos nova criatura. Se nós cremos, ele deveria estar em nós, estaria conosco. Por que vamos esperar que aconteça lá para ele vai estar conosco? Ele está conosco agora. Exatamente. Eu creio nisso também. Entende? Não precisa ficar devagando que o planeta está Tem que ver o que está comigo agora. Inclusive, Paulo fala que já nos fez assentar com Cristo nas regiões celestiais. Mas muitos de nós não temos isso. Nós já estamos lá. É o já e o ainda não. Nós já estamos, mas ainda não. Por isso que eu acho que aqui também, no caso, veja bem, céu, nós estudamos sobre o céu também, né? Nós tivemos uma aula sobre o céu e a gente chegou à conclusão realmente que céu é onde Deus está, né? Céu é o lugar de Deus, né? Não exatamente um lugar, mas é onde Deus está. Então, eu creio que nós já estamos no céu, inclusive, né? Quem é a nova criatura de Deus já tem não completa, é claro, ainda estamos na carne, ainda sofremos a maldição da carne, mas nós já temos, né, os frutos do céu, no caso, a alegria, a paz, né, a esperança, a esperança não vai ter lá, porque já vai ser tudo realizado, né? Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Não, acho que o irmão ali ele acertou uma coisa muito fundamental, né? Quando a gente aceita Jesus, a gente já tem uma nova criatura a partir de quando? Né? Imediatamente o Espírito habita, a vida muda, nós temos acesso a Deus, temos uma nova vida, uma nova criatura mesmo. João, a gente vê no Apocalipse que para ele ver, para ele entender e para ele estar presente nesse novo céu, vendo lá as coisas e escrevendo, a Bíblia diz uma coisa que é isso que o irmão está falando.
e me transportou em espírito. Em espírito, a gente sabe que o Apocalipse ele tem um contexto histórico. Muita coisa acontece fisicamente no mundo, mas existe também uma parte muito forte que é espiritual. Quando a gente fala do céu, nem sempre o céu é lá muito longe. Aonde que é o céu? Quando as aves, a Bíblia fala que as aves voam no céu, aonde que uma ave voa? A partir do momento que ela sai da terra, ela está no céu. O céu não é só 1.500 quilômetros, assim. Saiu da terra, é o céu. E quando a gente vai ver aqui, isso que o irmão estava falando, sobre a cidade santa que não precisa sol, não precisa luz, não precisa de claridade, porque o Senhor é a lâmpada. A gente vai ver uma parte aqui que dá uma impressão que essa cidade santa está no céu. Mas João fala, eu vi ela descer do céu. Ela não está no céu, está na terra. É interessante, né? Isso. E quando a gente vai ver de forma literal, igual o irmão falou, dá uma impressão que tudo ainda vai acontecer. Mas quando a gente olha aqui sobre a nova cidade santa, aqui no verso 21, 6, diz assim, tudo está feito. Não seria assim, tudo eu irei fazer ainda. Tudo está feito. No próprio verso que fala sobre o novo céu e nova terra, ele não tem mar. Não é igual um paraíso. Vou colocar uma palavra. Deus não diz assim, sabe aí igual que sois o tempo do Espírito? Sim. Então no caso está aqui. Exatamente. De forma espiritual, o que tem de irmãos que sem entender, fica aguardando vir o reino dos céus. Tem o Pai Nosso que fala assim, venha a nós o vosso reino. Mas Jesus falou, o reino de Deus já está entre vós. Essa forma que a gente fica pedindo o reino, por que está no Pai Nosso? Porque Jesus estava ensinando os judeus, eles orarem, os irmãos naquela época, para que o reino viesse. Com a morte dele, Jesus reinou. E esse novo céu e nova terra, João viu descer a nova cidade. E no verso 21, 24, diz assim, as nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe darão a sua glória. Não pode ser a nova Jerusalém no céu, porque como que as nações e os reis da terra vão andar mediante a sua glória, se ela está lá no céu? Se nós estamos aqui na terra e tem uma nova Jerusalém com os irmãos no céu, como que o povo da terra vai andar segundo a sua luz se ela é muito longe? Então, nessa parte, falando só, então vamos dizer, sereis luz e sal na terra. Nós estamos levando porque tem luz. Então, a forma de olhar espiritualmente seria o seguinte: fisicamente, nós vemos os irmãos, mas ao meio nosso existe um mundo espiritual. Um mundo espiritual que o irmão conhece quando Eliseu estava, os soldados queriam matar Eliseu, e Eliseu pediu para Deus, tinha um moço de Eliseu junto com ele e falou, meu Senhor, o que faremos agora? E ele orou a Deus e falou, Senhor, abre os olhos dele para ele ver o que tem espiritualmente aqui para nós. E ele viu um exército enorme de cavalos de fogo. E se Deus abrisse os nossos olhos aqui agora espiritualmente, nós viríamos o mundo espiritual de Deus, os anjos acampados ao nosso redor, coisas espirituais que estão aqui. Jesus reinando, porque essa nova Jerusalém, ela está no novo céu e nova terra espiritual. Ele não tem como ter um novo céu e nova terra aqui, porque a Bíblia diz que o mar já não existe mais. Como é que vai ter uma terra sem mar? Então, se não existe mar, é um novo céu e nova terra espiritual, porque espiritualmente não precisa de mar, porque os peixes não serão salvos. O que será salvo é seres humanos. Mas há a nova criação, né? Há o novo céu e a nova terra. Inclusive, esse novo céu e nova terra está escrito aqui. Está tudo feito, está no verso 21, 6. Está tudo feito, não é uma coisa que vai ser feita ainda. Ele já está feito porque Apocalipse revela
o que Jesus foi fazer depois da morte dele. Ele foi para o céu, foi glorificado, e Deus falou: tudo eu coloco debaixo dos teus pés. Toda a autoridade foi lhe dada, Jesus vai produzir tudo isso espiritualmente para nós. Eu creio sim. Alguém mais que gostaria de participar? Bom, vamos seguir então o nosso tema aqui, né? Nós estamos falando da nova criação, Deus como Criador. Isso está claro e evidente no Apocalipse. Há uma afirmação clara sobre Deus como Criador, não só, né, do Criador da criação que nós temos agora, como Criador do novo céus e a nova terra. Essa linguagem, claro, é uma linguagem simbólica, como nós vimos no Apocalipse, né? O que ela realmente representa é alguma coisa que vocês viram como há opiniões, né? Há opiniões e não é nosso propósito unificar as ideias aqui, muito pelo contrário, né? O nosso propósito realmente é abrir, debater, e nós estamos aprendendo com toda essa discussão no caso, né? Agora, o ponto principal sobre Deus é a soberania dele. Inclusive, nesta aula aqui, o Eliseu, seguindo o livro do grande Oswald, ele coloca Deus como sendo soberano sobre toda a história e os eventos do mundo. Porque o irmão que estava lá no primeiro século, sendo perseguido por Domiciano, né, se realmente ele foi escrito nessa época, ele não estava entendendo a semelhança dos judeus lá no pós-exílio, também não estava entendendo as situações que estavam acontecendo, né? Prometeu-se vitória, prometeu-se que nós teríamos sucesso, no caso, né? No caso, seríamos vitoriosos, mas eles viam as pessoas derrotadas, eles viam as pessoas perseguidas, as pessoas perdendo as suas coisas. João tinha perdido a sua liberdade, alguns tinham perdido inclusive a sua vida, né? Mas Deus fala para eles que, o Apocalipse fala para eles que Deus é soberano sobre essa história. Deus está no controle disso, que a maneira como Deus usa, no caso, esses eventos, essas circunstâncias, são justamente para purificar o seu povo, né? É interessante que Paulo fala que se nós reinamos com Cristo, nós também sofreremos com Ele, né? Cristo falou para os seus discípulos, deixou bem evidente que se perseguiram a Ele, iriam perseguir também os seus discípulos. Há uma evidência clara no ensino, né, do Novo Testamento, de Jesus, de Paulo, de que o sofrimento é a maneira pela qual Deus usa para purificar a sua igreja. E isso nos levanta uma questão hoje aqui, né? O pastor estava falando aí sobre algumas pessoas que não querem perder a vida boa, né? Vocês acham que a igreja hoje é uma igreja perseguida? Ela é uma igreja sofredora? Nós somos uma igreja sofredora? Algumas partes do Brasil, sim. Muitas partes do mundo, a igreja sofredora. Das cristãos que caíram secretamente, sendo perseguidos, torturados, mortos. Então, em alguns lugares. Nós sabemos que, né, inclusive, alguns grupos, né, criticam que são perseguidos e que são discriminados, né, e são, como é que se fala? São usados como preconceito, né? Mas quem mais sofreu com preconceito, com discriminação, com perseguição, são os cristãos, ou foram os cristãos, em toda a história, né? E ainda é hoje, né? A gente associa perseguição com sofrimento físico, mas existe um sofrimento pior que o físico, que é o psicológico. E nós estamos sendo atacados com a teologia do gênero, a questão dessa liberdade sexual variável. Então, existem formas veladas de perseguição e que a igreja muitas vezes se cala diante dela. A gente precisa aprender muito com os primeiros cristãos que eles não negociavam a fé deles. E muitos hoje estão em função, né, do politicamente correto, se calar diante de circunstâncias que estão claras e
estão cada vez mais se consolidando como verdade. Eu falando assim, né, sobre por exemplo, né, nós sabemos que no mundo há perseguições físicas, né, sobre os cristãos. Mas, sinceramente, irmãos, eu acho que nós somos perseguidos também, como falou o pastor aqui, né, exatamente por causa desses conceitos, dessas teologias que se levantam justamente contrário à palavra de Deus, né, procedimentos, atitudes. E quando você se identifica como cristão, as pessoas elas acham que você é retrógrado, que você ainda acredita em Adão e Eva e na serpente, e você acredita nessas coisas. Quer dizer, há uma depreciação, né, da posição nossa. E eu creio que nós estamos sendo perseguidos sim também aqui hoje, apesar de não ser física, como falou o pastor, né, mas uma perseguição psicológica em cima da gente realmente.